Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de Química Orgânica, agora a gente vai falar um pouco sobre as principais reações dos compostos aromáticos. A gente sabe que o anel aromático, é representado, pelo C6H6, o benzeno. Os compostos aromáticos, gente, eles realizam principalmente substituição eletrofílica aromática. Esse tipo de reação é um importante mecanismo de introdução de grupos funcionais em anéis aromáticos. Ela ocorre quando um eletrófilo substitui outro na estrutura do composto, podendo ser um hidrogênio, mas também outros compostos ligados ao anel aromático. O que é um eletrófilo? É um composto reativo que é atraído até zonas ricas em elétrons presentes em estruturas orgânicas. Nessa imagem, principais reações dos compostos aromáticos, está representando aqui algumas possíveis reações, que ocorrem com o benzeno. Essa primeira reação, o benzeno, vou pegar uma caneta aqui. A gente tem aqui, ó, o benzeno. A gente sabe que em cada extremidade aqui, ó, a gente vai ter o hidrogênio, Então, se um hidrogênio for substituído, como que vai ocorrer? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente vai ter, esse X é um halogênio, tá? Esse halogênio pode estar sendo representado pelo cloro, bromo, iodo, tá? Então, quando a gente tem a substituição de um hidrogênio pelo um halogênio, a gente vai ter, a reação chamada de halogenação. E aqui a gente está reagindo com cloreto férreo, que vai atuar como um catalisador nessa reação. Nessa segunda reação, a gente tem as reações de nitração. Liberação de água, quando essa reação ocorre em meio ácido, a gente está utilizando aqui o ácido sulfúrico, um ácido inorgânico. Seu primeiro hidrogênio ionizável, ele é considerado forte, apenas seu primeiro hidrogênio. Aqui a gente vai ter substituição de um hidrogênio pelo nitro, tá? NO2, tá? Quando a gente tem reações de nitração, a gente tem substituição de um hidrogênio por esses compostos. Nessa terceira reação, a gente vai ter reação de sulfonação. Essa sulfonação, a gente utilizou o trióxido de enxofre em meio ácido e a gente obteve a substituição de um hidrogênio por SO3H. Nessas duas reações, logo abaixo, a gente vai ter a alquilação de Friedel-Crafts, que é a liberação de HCl como produto. Nesse caso aqui, a gente utilizou o cloreto de alumínio, tá? E um cloreto de um radical. Esse radical aqui, ó, ele vai substituir o hidrogênio. E esse cloreto que vai ficar com carga negativa vai sofrer forças de atração pelo H+, liberando para o meio o HCl, que é um ácido forte também. Essa segunda, a gente vai ter esse composto, o CHOR, onde que foi substituído aqui, ó, antes era o hidrogênio, e liberação também do ácido clorídrico. Lembrando que essas reações, ocorrem nos compostos aromáticos. Essas reações são de extrema importância, devem ser estudadas, para a gente conseguir entender como que ocorrem essas reações, que são de extrema importância. Essa reação de alquilação, a gente vai ter a adição de um cloreto de ácido e um ácido de línhons em um substituinte ao anel aromático, dando origem a um grupamento acílio. Essa penúltima reação, a gente vai ter, a adição de radicais alquila na estrutura do anel aromático,
pela substituição de um dos seus ligantes, que no caso desse exemplo a gente vai ter o hidrogênio. Para que essa reação aconteça, o composto eletrofílico a ser adicionado, ele precisa ser muito reativo, ou seja, ser um carbocátion. Essa reação ocorre por meio da catalítico, ao qual é adicionado um ácido de Lewis. Os compostos aromáticos, gente, os hidrocarbonetos aromáticos, são aqueles que têm um ou mais anéis aromáticos na sua molécula. É uma cadeia fechada, portanto cíclica. Alternam ligações simples e duplas entre os carbonos, formando uma ressonância. O principal aromático é o benzeno, C6H6. A gente tem aqui 3 imagens representando o benzeno. Lembrando que essas duplas, elas sempre ficam alternando. Então, a maneira mais correta de você representar o benzeno é por essa terceira imagem, porque quando a gente tem um círculo no meio, significa que é a maneira mais correta, porque é o híbrido de ressonância desse benzeno. Quando a cadeia principal apresenta apenas um anel benzênico, ela é denominada de benzeno e pode apresentar um ou mais radicais. Se houver um único radical, seu nome deve preceder a palavra benzeno sem numeração. Quando existirem 2 radicais, só haverá 3 posições possíveis, no carbono 1 e 2, no carbono 1 e 3 e no carbono 1 e 4. E esses números poderão ser substituídos respectivamente pelos prefixos orto, representado pela letra O, meta, representado pela letra M, e para, representado pela letra P. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ter aqui o radical metil, ligado diretamente, ao benzeno. A nomenclatura é tolueno, ou então metilbenzeno. No carbono 1 e no carbono 2, a gente vai ter um radical, metil. Como a gente tem 2 radicais metil, a gente coloca dimetilbenzeno, ou então, por estar no carbono 1 e no carbono 2, o prefixo utilizado é o orto, dimetilbenzeno. No carbono 1 e no carbono 3, a gente vai ter o meta-dimetilbenzeno. E no carbono 1 e no carbono 4, a substituição, do hidrogênio por esse radical metil, a gente tem o prefixo para, dimetilbenzeno. Quando a gente tem um naftaleno, gente, e tiver um radical substituindo um hidrogênio, a gente pode ter 2 posições. Alfa é quando a gente tem um radical substituindo as posições superior e inferior. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai ter o alfa-metilnaftaleno, porque esse radical metil ele está encontrado, nessa posição aqui na parte superior. Se estivesse na parte inferior, também chamaria alfa-metilnaftaleno. Quando a gente tem o metil, esse radical nas laterais, pode ser tanto na direita quanto na esquerda, eu vou ter o meta-metilnaftaleno, o beta. Toda aromaticidade, gente, ela segue a regra de Huckel. Um composto aromático arila contém um conjunto de átomos ligados covalentemente com características específicas. Um sistema conjugado de elétrons pi deslocalizados, alternância de ligações simples e duplas. Aqui a gente tem representando o benzeno, a gente vai ter uma ligação dupla, 2 ligações duplas, 3 ligações duplas e 1, 2, 3 ligações simples, no total de 6 ligações. A expressão que a gente segue, a regra de Hooke, é essa expressão matemática. 4 mais 2, através de vários estudos, ele chegou nessa expressão matemática.
Então, se você pegar aqui 6, subtrair com 2, você vai obter 4. 4 dividido por 4, na resolução matemática, a gente vai obter n igual a 1, que é o número inteiro. Então, se é um número inteiro, a gente pode afirmar que aquele composto possui aromaticidade. Essa cadeia aqui, ela é cíclica também. Então, ela é cíclica, então agora a gente vai verificar se ela possui aromaticidade. Temos uma, duas ligações simples e duas ligações duplas. Então, no total de 4. 4n mais 2 é igual a 4. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 4, 0,5. 0,5, gente, tem um número, não é um número inteiro. Não sendo um número inteiro, essa cadeia ela não possui aromaticidade, ela não é aromática. Para ser aromática, a gente tem que seguir a regra de Russell e n tem que ser números inteiros. 0,5 é um número decimal, não é inteiro. A gente viu, né? O benzeno, o naftaleno, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 ligações duplas e 5 ligações simples, no total de 10. Fazendo, né, essa expressão matemática, resolvendo, a gente encontra n igual a 2. O fenantreno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações duplas e 7 ligações simples, no total de 14. Fazendo a expressão matemática, a gente obtém o n igual a 3. O antraceno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ligações duplas e 7 ligações simples, no total de 14. Resolvendo essa expressão matemática, a gente obtém n igual a 3. O tetraceno, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ligações duplas e 9 ligações simples, no total de 18. Resolvendo essa expressão matemática, a gente vai obter n igual a 4. Ou seja, todos os n's aqui deu valores inteiros. Se deu valor inteiro, segue a regra de Russell, que esse composto ele possui aromaticidade. Então, as condições que foi determinada pela regra de Russell para um determinado composto apresentar aromaticidade é ser uma molécula plana, ter duplas ligações conjugadas, obedecer à expressão 4n mais 2, obtendo n, ele deve ser um número inteiro. Aqui a gente tem, né, os híbridos de ressonâncias do benzeno, do tolueno, do cumeno, naftaleno, etilbenzeno, estireno, ortoxileno, metaxileno, paraxileno. E a gente chega agora nos tiocompostos. O que são tios compostos? É a substituição, né, de um dos elementos, principalmente, né, o oxigênio, pelo enxofre. Quando a gente tem, né, uma estrutura que tem a substituição do elemento químico enxofre, a gente vai chamar de tio composto. Esse tio composto pode ser desde o tiol, tioéter e tiocetona. Se a gente for lembrar lá do álcool, a gente vai ter o OH e o oxigênio foi substituído pelo enxofre. Que a gente vai ter, né, o oxigênio entre dois radicais, então teria um éter. Mas como agora a gente vai ter o enxofre, a gente tem um tioéter. Se a gente for lembrar lá da cetona, é o C-O entre dois carbonos, entre duas cadeias, né, de hidrocarbonetos. Nesse caso aqui é C-S, então a gente vai ter tiocetona. Aqui a gente tem um exemplo do butanotiol, etiltilbutano, pentano 3-tiona. Esses tios compostos, então, são compostos orgânicos que possuem um ou mais átomos de enxofre em sua estrutura.
Esse termo tio, ele vem do grego teion, que significa enxofre, ou então pode ser chamado também de compostos sulfurados, que vem do inglês sulfur. Uma das principais características dos compostos que contêm enxofre, gente, é que eles possuem um cheiro muito desagradável. O cheiro do ovo podre é devido ao sulfeto de hidrogênio. O gangambás, quando ele se sente ameaçado, ele libera um líquido amarelo. Esse líquido amarelo contém o metanotiol, que é representado por essa estrutura, que é considerado um dos piores cheiros do mundo. O cheiro característico da cebola, do alho, é devido à presença do propan-1-tiol. Entre os tios compostos, gente, a gente pode ter desde o tioálcool, tioéter, tioéster, tiocetonas e tiofenóis. Se a gente for pegar aqui a hidroxila do álcool e substituir o oxigênio pelo enxofre, a gente vai ter um tiol. Um exemplo aqui, a gente tem o etanol e o etanotiol. Lembrando que a cadeia principal, ela tem que estar com esse grupo funcional tiocomposto. Então, a nomenclatura, ela sempre deve começar, né? Onde que está mais próximo desse grupo funcional. Então, por isso que é 1, 2, et, de 2 carbonos, an, de ligação simples, e tiol, que é a terminação para tióis. O butan, um tiol, gente, é adicionado ao gás de cozinha. Ele é um importante aditivo utilizado para dar cheiro quando há algum vazamento de gás, o que evita a ocorrência de acidentes. A gente tem aqui o enxofre SH, ligada diretamente ao carbono 1 dessa cadeia principal aqui, ó, que contém 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E no carbono 1 aqui que eu vou ter a substituição do SH. Por isso que quando eu for fazer a nomenclatura, eu tenho que colocar but de 4 carbonos, an de ligações simples, que está situado no carbono 1 e tiol, que é a terminação. Éter e tioéter. O éter, a gente tem o oxigênio. O tioéter, a gente vai ter o enxofre, né, entre 2 radicais. Só por nível de curiosidade, o formato dos cabelos depende muito da combinação de forças que atuam na queratina. Quando a gente tem cabelos ondulados, a gente tem a presença de pontes de disulfeto presentes, né, na estrutura dessa proteína. Agora, quando a gente tem cabelos lisos, não existem essas pontes de disulfeto. Como que acontece, né? As duas interações mais comuns são as pontes de ligações de hidrogênio, tá? Representada aqui, pontes. O hidrogênio ligado a FON, né? Então, aqui é uma ponte, né, de ligação de hidrogênio. Aqui também uma ligação de hidrogênio. E temos aqui, ó, a ponte de disulfeto, presente, né, nos cabelos ondulados. Quando eu tenho o cabelo, né, ele é liso, essa ligação aqui, né, ela está quebrada, ela não existe. Toda vez, gente, que eu quero, né, a gente estudou até agora todos os grupos funcionais e vamos imaginar que eu tenho uma amostra cega, uma matéria-prima que eu quero fazer um teste qualitativo nela, ou então chegou uma matéria-prima, tem várias soluções, vários compostos em cima da bancada, eu não sei o que é, eu vou identificar essa função orgânica. Como que eu identifico essa função orgânica? Pelo simples teste qualitativo. Esse teste qualitativo é utilizado muito para me diferenciar as funções, sendo que cada teste, gente, eles possuem uma característica específica.
são baseados em propriedades químicas da matéria, que podem ser observados através das alterações das características das moléculas, como exemplo, a precipitação de sólidos, a mudança de coloração de uma solução ou o desprendimento de gás, entre outros também. Então, é um teste, é uma análise mais qualitativa. É um teste rápido, barato e fácil. Se der positivo, vai sofrer qualquer alteração no meio. Se der negativo, vai permanecer inalterado. Aquela coloração não vai ter nenhuma formação de precipitado, nenhum desprendimento de gás, a reação vai permanecer intacta. Agora, se tiver presença de um determinado grupo funcional, vai ocorrer qualquer alteração para você conseguir identificar. Para a identificação de alguns grupos funcionais, são utilizados alguns testes extremamente importantes. Na identificação de alcenos e alcinos, a gente sabe que possui, o alceno dupla ligação e os alcenos possuem, tripla ligação. São utilizados o teste de Bayer e o teste de Bromo. Lembrando que o teste de Bayer, a gente utiliza, uma solução de permanganato de potássio em meio aquoso. É uma solução que tem coloração violeta. Então, se eu tiver presença de alceno e alcino, ocorre alteração dessa cor. E o teste de bromo, a gente utiliza, o tetacloreto de carbono para mim dissolver esse bromo. Então, como que funciona? O teste de Bayer ele consiste na reação da solução do permanganato de potássio em meio aquoso com a ligação múltipla de um alqueno ao alquino. O teste será positivo se a solução violeta do permanganato se descorar imediatamente com formação de um precipitado marrom, indício de formação de um precipitado chamado óxido de manganês. Os testes com bromo, gente, são utilizados na identificação de ligações duplas e triplas presentes. Os alquenos e alquinos são responsáveis por descorar a solução de bromo em tetacloreto de carbono, que é uma solução avermelhada. Os aletos orgânicos, gente, eles utilizam muito para identificar esses aletos. Para relembrar, o que são esses aletos? São os halogênios, cloro, bromo e iodo. A gente utiliza, para identificar se ele está primário, secundário, terciário, tá? Então, quais são os testes que eu utilizo? O teste do nitrato de prata em etanol é uma solução incolor que, ao entrar em contato com aquela amostra e sofrer turvação, ou então ficar meio leitosa, uma coloração esbranquiçada, formação de um precipitado branco fino, se tiver presença, de uma amostra que tenha cloreto, vai formar cloreto de prata. Pode formar também iodeto de prata, bromito de prata, fluoreto de prata. E alterar a coloração, que até então era incolor. O teste do iodeto de sódio em acetona também é um dos testes extremamente utilizados na identificação de aletos orgânicos. Os fenógenos são identificados utilizando uma base forte, o hidróxido de sódio, ou então o cloreto férrico, que é um sal ácido. Os fenógenos, eles têm características ácidas, com valores de pKa, potencial da constante de acidez, variando conforme a natureza dos substituintes. Os principais testes utilizados na caracterização de fenóis se baseiam em mudanças de cor. Os álcoois, a gente tem o teste mais utilizado, é o teste de Jones. A formação do ácido crômico ao entrar em contato com o álcool primário promove a sua oxidação, acarretando em uma mudança de coloração pela formação de um precipitado verde de sulfato crômico. O teste de Lucas consiste na formação de cloreto de alquila por reação de álcool com uma solução de cloreto de zinco em ácido clorídrico concentrado.
Para álcool terciário e secundário, essa reação ocorre utilizando cloreto de zinco em meio ácido. Esse ácido clorídrico aqui é um ácido forte e vai formar um haleto com liberação de água. Esse HCl ele é completamente, ionizável no meio, vai ficar no meio Cl-H+. A hidroxila, que está sendo substituída pelo halogênio, ela tem, OH-, carga negativa com carga positiva, forma assim como produto água. O álcool secundário, o mesmo raciocínio, só que para álcool primário não ocorre reação. Então, esse teste de Lucas, você não consegue identificar a amostra que contém álcool primário. Aldeído e cetona utilizam muito o 2,4-dinitrofenilhidrazina. Ele é utilizado na identificação de cetonas e aldeídos, que promove um produto que apresenta ponto de fusão nítido e conhecido. Ao entrar em contato com aldeído e cetona, promove a formação de um precipitado de coloração amarelo-avermelhada. O teste de Tollens é utilizado para distinguir a presença de cetonas e aldeídos. Ele baseia-se na reação dos compostos, já que os aldeídos apresentam reatividade formando uma prata elementar e as cetonas não apresentam essa capacidade de reagir. Então, aqui, toda vez que a gente tiver, uma amostra e ela tiver um grupo funcional aldeído, ao ela reagir com esse reagente de Tollens em meio básico, vai formar, esse composto e a nossa prata elementar, que é um espelho de prata, liberação de amônia em meio aquoso. O teste do iodofórmio é a presença do grupamento CH3CO, grupo acetila, ou CH3CHOH, reage com solução de iodo em meio fortemente básico, acarretando na formação de um precipitado característico. Então, toda vez que eu tiver, uma cetona, vai reagir com iodo em meio básico, tá? A gente utiliza aqui uma base extremamente forte, inorgânica. Vou formar esse composto, que é esse sal orgânico, e esse precipitado CHI3, que é sólido, vai precipitar e ter uma coloração, amarela. E vai formar esse sal também, só que ele é aquoso, está dissolvido, que é o iodeto de sódio. Só que tem o seguinte também, se no meu meio, tiver álcool primário, ao reagir também, com esse iodo em meio básico, vai formar também esse sólido amarelo. Então, tem que ficar bastante atento com isso também. O teste de Fenwick, ou também chamado de Benedict, é para identificar aldeído e cetona, ou principalmente, carboidratos, os açúcares redutores. Eles contêm um íon cúbrico complexado de uma coloração azul, que em meio básico com íon tartarato ou citrato, aldeídos reagem com cobre 2 complexado, produzindo carboxilato e precipitando o cobre como óxido de cobre, de cor marrom avermelhada. O teste de Fehling é usado como um teste qualitativo para a detecção de glicose na urina, uma indicação de diabetes ou disfunção renal. Esses testes, gente, utilizados, eles são confiáveis? São, desde que a solução preparada, ela esteja preparada de uma forma correta. Você está utilizando os volumes adequados, os volumes corretos, uma vidraria limpa, seca, que não esteja contaminada. Então, esses testes são qualitativos, te dão resultados, satisfatórios. Então, são testes baratos, rápidos, utilizados, tanto em meio acadêmico quanto também em escala, laboratorial de empresas.
Então, é uma forma de você identificar se aquele grupo funcional está presente ou não naquela determinada amostra de interesse. Então, espero ter contribuído, né, no entendimento dessas questões. Claro que se tiver qualquer dúvida, qualquer slide que não entendeu, pode perguntar. Estarei à disposição para retirar qualquer tipo de dúvidas. Obrigado, até a nossa próxima aula.